Saudações, galera! Eu sou o Giovanni do canal Geotoys e hoje vou trazer para vocês um pouquinho de informação sobre o que aconteceu com a linha Falcon em 1980. E nenhuma figura é melhor para falar para a gente, para dizer para a gente, para traduzir para a gente o que aconteceu lá em 1980 do que o Torak, o rival do Falcon, o primeiro rival do Falcon, né? O Torak ele foi lançado em 1980 e foi relançado na nova wave do Falcon que ocorre de 2017 para cá. Mas eu queria trazer para vocês aqui algumas curiosidades do primeiro Torak de 1980. Tá? Algumas curiosidades. E compartilhar com vocês um pouquinho da visão de um Torak de 1980 com a sua caixa original, lacrado, e com a sua variação mais rara e controversa. Tá? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre as versões do Torak que são conhecidas em 1980. Por que eu falo conhecidas? Porque no mundo de Falcon não tem como a gente saber tudo. Nós sempre estamos aprendendo, sempre surge uma novidade. Então, até hoje, o que se tem visto de Torak é o que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? Então, nós temos, basicamente, 3 variações de capas do Torak. Nós temos a capa de tecido muito semelhante a um cetim, preta. Nós temos essa mesma capa no vinho. Alguns amigos falam, não, Giovanni, ela ficou vinho porque ela tomou sol. Não, existe a preta, existe a vinho. E nós temos a capa mais rara de se encontrar, a mais controversa, porque alguns amigos, alguns colegas colecionadores chegam a dizer que essa capa não existe. Por quê? Porque eles nunca viram. Mas não é porque vocês nunca viram que o item não existe, né? Então, estou trazendo aqui para vocês hoje uma caixa de 1980 lacrada com a capa plástica vinho lá dentro, tá? Então, mostrando para vocês aqui que a capa plástica vinho existe. O Torak, obviamente, lá dentro todo desmontado, as ligas foram danificadas com o tempo e essa é uma caixa do Falcon, do Torak, tá? Essa é a caixinha do Torak. Nas laterais ela imita lá umas pedras de uma caverna. No verso, ela traz os 3 Falcons da série Falcon 80, que falaremos nos próximos vídeos. A outra lateral é idêntica. A parte superior mostra um cenário espacial. E a parte inferior traz o slogan Torak, o rival do Falcon. Tá? Isso aconteceu em 1980. Então, pessoal, tá aí, ó. Original, lacrado, como poucas vezes pode ser visto, tá? Olha lá dentro que legal da caixa, tem também o manual do Torak, como montar o Torak. E de novo, a velha história, a caixinha é por fora ou por dentro da capa? É por fora, tá bom? O que nós temos aqui é um Torak de 1980, tá? Vocês podem notar que o Torak de 1980, ele é muito parecido com o relançado, com o relançamento. O que nós temos de variações? O tom de dourado do colete, das botas, né? e de sua sunga. A cabeça do relançamento por dentro é branca. A do Vintage é mais escura por dentro dessa cabeça cromada, mas no geral eles são figuras praticamente idênticas. O que nós tivemos de alterações no relançamento? A capa é de um material mais fino, mas bem semelhante ao anterior, e a gola de uma espécie de veludo, sem a corrente prendendo a capa, tá bom? Por que essa gola não foi feita desse material no relançamento? Por regras de conformidade de brinquedos que nós temos aqui no Brasil e países onde o Falcon pode vir a ser comercializado, tá bom? Isso aqui gera uma ponta. Parece um negocinho besta para nós que somos adultos, mas isso aqui pode ferir os olhos de uma criança. Por isso que ele foi feito de veludo. E a correntinha também não é mais homologada, tá bom? Então, para que vocês entendam qual que é a diferença, é basicamente essa, tá? As botas têm exatamente o mesmo molde,
E outra curiosidade, vocês podem encontrar botas do Torak sem as inscrições D e E de direito e esquerdo. Existe uma variação dessa bota que não tem o D e E, tá bom? Depois elas foram colocadas. O que é bem interessante também nessa figura. O fato do Falcon não ter mais o CA na sunga e nas costas começa por conta do Torak. Por quê? Porque não faria sentido um rival ter o CA e o nome Falcon nas costas, né? Então a Estrela, padronizando os moldes naquela época, ela alterou o molde da sunga e das costas para que tivesse no lugar do CA o símbolo da estrela, e nas costas ela tampou o nome Falcon, tá bom? É por isso que nós temos o corpo CA e o corpo estrela na sunga e nas costas. O Torak é o vilão culpado por não termos mais o CA, tá bom? Alguns amigos me perguntam, poxa, podemos ter o CA um dia? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque, pelo que eu sei, o CA deixou de existir em 1980, tá bom? Falando um pouquinho do que aconteceu com o relançamento, eu vou trazer para vocês aqui um negócio muito curioso, que é uma variação do Torak, né? Alguns amigos falam, Giovanni, o que é uma variação? O que é uma variante? É um produto feito com outro material, com outra cor? É um erro de produção? O mundo de colecionismo encara variações, variantes das diversas formas. Mas eu quero trazer para vocês aqui algo que talvez exista um ou outro aí no mercado, mas eu tenho. E é uma variante bem rara de se encontrar. Pô, Giovanni, que variante? É um Torak igualzinho? Não. A mão do Torak e a garra são invertidas. Isso também é uma curiosidade. Notem que, no geral, a mão humana do Torak é a mão direita, porém nessa figura ele está com a mão humana esquerda, tá? Isso é uma variante, uma variação muito rara de se encontrar no relançamento. Por que isso acontece? As mãos do Falcon, elas são injetadas em uma árvore única, tá? Que cospe mais de um par. No Torak, essas mãos, as não utilizadas, né? Elas iam para o descarte, elas iam para a reciclagem, ela virava outros produtos, né? Porém, provavelmente, quando a produção do Torak estava já chegando ao seu fim no relançamento, talvez tenha faltado mão do lado correto, eles usaram mão do lado oposto. Obrigado, Estrela. Isso é uma variante que eu gosto bastante. Eu sei de um amigo que tem também. Eu ouvi falar que apareceu na internet, mas eu, por enquanto, só vi 2, tá bom? E queria trazer para vocês também o protótipo de capa que eu fiz para a Estrela na época do relançamento. Está aqui o relançamento, tá? Deixa eu tirar o nosso vintage daqui, original. Vejam lá o relançamento. Muito parecida a caixa, né? A caixa do Torak, ela tem a característica também de ter sido a primeira caixa, né? Depois foi a do Condor, que virava um cenário, né? Então a caixa do Torak também é uma caverna, né? Que conseguia virar um cenário para as crianças da época, tá? O que o nosso grande artista Marcelo Peron fez? Ele fez a caixa do Torak basicamente idêntica à original, né? Então você vê que a caixa do Marcelo Peron, ela inclusive é melhor que a... Eu falo que é original, mas ambas são originais, obviamente, né? E o Peron traz aqui uma visão do Torak no espaço muito interessante. E aqui embaixo, substituindo o folheto de instruções, a Estrela colocou na ocasião as orientações na caixa. Mas são caixas praticamente idênticas. Eu gosto mais da caixa nova. Eu gosto muito mais da caixa nova. Ela tem imagens mais interessantes na sua lateral. Eu gosto bastante dela. E o que vocês podem ver lá dentro, pessoal, é o protótipo que eu fiz para modelagem na época do relançamento, para a gente avaliar como seria a capa do Torak, tá? E eu fiz essa capa roxa. É muito parecida com a original, é praticamente idêntica, né? Eu até comercializo essa capa aí, alguns colegas me pedem, eu faço para a galera com vinil.
com o cetim e com a correntinha, mas por questões de regulamentação das entidades e, obviamente, por custo do material, optou-se na capa que nós conhecemos, tá bom? Então, pessoal, foi isso que aconteceu em 1980. Falcon não é mais um militar, Falcon deixa de ser um aventureiro, um mergulhador, e Falcon passa a ser um agente do espaço, né? Uma equipe que está indo para o espaço enfrentar o seu vilão, o seu grande rival, o Torak. Foi isso que aconteceu em 1980. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam esta caixa lacrada original. E até o próximo vídeo, meus amigos. Um forte abraço a todos e vida longa ao Falcon.